Devocional Intimidade está de volta e no nosso quadro Palavra Rema de hoje estamos iniciando um novo tema acerca do grão de mostarda, o texto que está lá em Mateus capítulo 17, versículo 20. E eu falei, né, pastor, para o senhor que eu queria lhe fazer uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, seria quase que uma colocação, né? Mas antes eu até vou colocar, a gente vai colocar na tela para vocês agora, o que quer dizer a palavra pequenez no original, né? Que é apistia, que fala, o Douglas vai colocar pra gente agora, que fala sobre infidelidade, incredulidade, falta de fé, descrença, fraqueza de fé. Nós estávamos falando aqui de uma fé doente. Aí o que eu quero te perguntar, pastor? Porque se a gente for ler um pouquinho atrás ali os versículos, a gente fala aqui, né? No versículo 17 do mesmo capítulo 17. Então Jesus exclamou, ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Né? Até quando estarei convosco? Ali Jesus, na verdade, ele estava dizendo, até quando eu vou ficar ensinando, falando sobre fé, ensinando sobre fé, e vocês não vão aprender sobre fé, vocês não vão permitir que o entendimento de vocês seja renovado acerca de fé. Porque a gente vê aqui que, na verdade, o pai daquele menino, ele tinha uma clareza de entendimento muito maior do que os próprios discípulos, se é que pode dizer. Porque ele chegou e disse, não, eu não tenho fé suficiente, eu vou na tua fé. Ele foi muito claro. E os discípulos não, eles não tiveram fé e ficaram perdidos diante daquele detalhe. Eles andavam com o Senhor de manhã, de tarde e de noite. E é isso que nós temos visto hoje, é uma fé que não gera milagre. Porque é uma fé que depende de patuás, é uma fé que depende de alguma coisa para eu pegar, para que ela exista, para que ela gere um milagre. E o milagre ele vem de dentro para fora, não é de fora para dentro, na verdade, né? Então, essa palavra que apareceu na tela, já apareceu? Já. Uhum. Essa palavra é 570. Todos os Strongs, Strong é o dicionário americano. Todos os Strongs têm um número. E esse número de pequenez e de pouca é apistia, enquanto que fé é pistis, quer dizer, seria uma negação da palavra. Então, eles estão fazendo um curso de 3 anos e meio com Jesus, prática, e aula, e discipulado, e caminhada, e dormir junto, e não conseguiram assimilar a autoridade da palavra. E ele disse, como vocês estão esperando que eu seja tirado para que vocês possam exercer aquilo que vocês são em Deus? Tem muita gente, querido telespectador, que não sabe que é em Deus. Às vezes até a gente, Mônica, que já está mais tempo na palavra, não sabemos aquilo que a gente pode ser em Deus e quanto Deus tem uma expectativa com a nossa vida. E aí os discípulos de João Batista disseram assim, os discípulos de Jesus não oram e não jejuam. E aí Jesus mandou a resposta, pode alguém jejuar estando num banquete, estando com o noivo no dia do casamento? A noiva jejuaria no dia das suas bodas. Ele disse que os 3 anos e meio era um casamento entre Jesus e a igreja e o bom seria quando ele fosse tirado. E ele disse, a hora que ele for tirado, vai chegar dias que eles jejuarão. E eles vão poder usar o meu nome. A dispensação da lei foi até na cruz, naquela sexta-feira santa. E a dispensação da graça inicia logo em seguida, porque no mesmo momento que ele fecha os olhos, ele vai pregar para os espíritos que estavam em prisão, por causa dos dias de Noé, que somente 8 pessoas se salvaram na dispensação do governo humano. E a vitória da igreja inicia ali. Mas a fé do Velho Testamento e a fé no Novo Testamento, elas são muito parecidas, os dois têm que ter conhecimento da palavra. Enquanto que na Velha Aliança, somente uma vez no livro de Abacuque se fala de fé, se fala muitas vezes de fé no Novo Testamento, porque agora a palavra fé vem aparecer. A palavra pistis, o 4102, vai ser muito usada agora na Nova Aliança. E o que está acontecendo? Eles estavam 3 anos e meio com Jesus e ainda não tinham condições de expulsar demônio. E eu pergunto, quanto tempo você está na igreja? Você já tem expulsado demônio? Você já tem feito o trabalho? Outro dia foi uma pessoa evangelizar num PG, num pequeno grupo, e a pessoa de repente começou a tremer e ia ser acometida de uma possessão. E a pessoa então tentou logo acalmar, trouxe um copo de água, porque sabia que a situação para ele era difícil. Imagina que situação complicada. Aconteceu com os 9. Verdade. Isso aqui é um fato, né? O menino se jogou no chão, excumou,
e queria se jogar na água, e ele segura, não deixa se machucar, não deixa se machucar, mas não tinha autoridade para repreender o espírito maligno. Isso tem acontecido muitos dias, tem acontecido muito nas nossas igrejas, a falta da autoridade no nome de Jesus. E naqueles dias era a falta de autoridade da palavra. Eles estavam vivendo a palavra, fazendo um curso teológico, mas ainda não tinham a autoridade da palavra. A autoridade da palavra não são todos que têm, Mônica. É um grupo seleto, né? Mesmo que tenha um contingente muito grande de pessoas com autoridade sobre o demônio, que é o padrão básico, é um kit básico, mas se você veja que uma grande maioria ainda não tem, é porque nem o kit básico as pessoas ainda não têm. E na verdade a gente pode ver nessa questão aqui, Jesus ele separou 12. Ele ensinou esses 12, né? Para que pudesse gerar essa fé. E eu vejo que também a questão da fé, ela é muito progressiva, porque essa situação aqui que a gente vê em Mateus 17, ela foi gerada pelo... Deus permitiu que aquilo acontecesse, o próprio Cristo, para trazer uma lição. E eu acho, por isso que eu vejo que é tão importante a gente entender as coisas quando elas acontecem. Eu não digo não o porquê, porque o porquê nos leva para uma dispensação de dúvida. Mas quando eu pergunto para quê, eu estou aberto para que eu possa aprender o para quê daquilo ali e aplicar isso na minha vida diária, né? Mônica, se o querido telespectador ficar conosco umas 4 semanas, 5, 3, eu não sei quantos vai, mas a gente vai poder chegar na palavra grão, na palavra como, na palavra mostarda, na palavra amora, na palavra monte, e aí vai ficar muito claro isso aqui, porque a gente se debruçou um pouquinho, passamos ali umas 3, 4 horas pesquisando o texto, e a gente viu que era um texto profundo, de muita graça, de muita sabedoria, de muito conhecimento. Eu quero deixar, Mônica, na sua Bíblia, a Bíblia King James, na famosa, a famosa que eu ganhei de diz algo que não está tão bem colocado. Eu queria que você lesse de novo o 17 e 20 para mim, por gentileza. Tá. E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará, e nada vos será impossível. Aí diz do tamanho, e é um ledo engano, não é do tamanho, é como. O original diz como. E esse texto é um texto muito maravilhoso, mas ele se equivocou também. Ele disse do tamanho. Tamanho deu dimensão. E como da profundidade, da intimidade, da carga espiritual. Como, se você tiver fé do tamanho, o tamanho é pequeno. Então, pequeno é a pistia. Não vai Você limita só aquele momento semente. Aí ele não ia conseguir repreender. Ele disse como, com poder explosivo de criação, com poder explosivo de transformação, com a autoridade daquela palavra que criou o céu e a terra, como aquela autoridade da palavra que fez os luminares, que fez o sol, que fez a lua. Se você tiver fé, como? Não do tamanho. Porque o tamanho leva numa limitação. Aí é pequenez, aí é pouca, aí é a pistia. E como não é a pistia? Como é pistis, que significa uma fé explosiva. Você coloca um grão na terra e ela explode. Ela traz para fora um raminho. E você vê que ela nasceu, que ela germinou. Que coisa tremenda, que coisa linda. Uma semente que não germina, ela só tem tamanho. Mas uma semente que germina, ela é como um processo de transformação, que acontece um grande mover. Então, se você tiver fé, não do tamanho, mas como um grão de mostarda. Aí nós vamos pesquisar a palavra grão, eu não sei como é que está o horário, se dá para nós entrarmos ainda. A palavra grão e a palavra mostarda, e aí nós vamos ver o profundo do texto, nós vamos ver o valor desse texto, nós vamos ver o que o texto realmente está dizendo. Nesse caso, a famosa Bíblia King James cometeu também o deslize de colocar também, porque não é tamanho, é como. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, você pode transportar montes. E até... Monte não é monte, mostarda é mostarda, grão não é grão. Só para deixar o povo aguçado para a semana que vem. Veja bem, tamanho não é tamanho, é como. Grão não é grão, é algo muito maravilhoso. Mostarda é mostarda, quer dizer, deu ideia de uma árvore. E monte não é monte.
Então, na realidade, se o querido telespectador ficar conosco nessas próximas semanas... Agora eu fiquei ansiosa também. Ficasse? Fiquei bem ansiosa. E até eu quero, para a gente sintetizar, né, e já deixar um gancho para a próxima semana, porque quando o pastor vai falando aqui, a cabeça da gente vai viajando, né, vai indo longe você tem na uma palavra. ideia criativa e você já vai vendo. Eu acho muito interessante isso. Lindas. E quando você pensa no como, eu falei, acho que no primeiro bloco, entre essa ideia de progressão. Quando eu coloco tamanho, eu coloco uma limitação, Sim. né? Tô dizendo, não, é aqui, é dentro desse quadrado e pronto, acabou. Agora, quando eu coloco como, eu abro um universo de crescimento em Deus. E é isso que eu acho tão tremendo na palavra, porque o que me gera autoridade na palavra? Hoje nós estamos na dispensação da graça, temos o Espírito Santo e temos a palavra viva habitando dentro de nós, né? Então, Isso fica tão maravilhoso que eu não consegui nem sintetizar as minhas ideias. O tamanho, aqui. Mônica, é natural. E o como é sobrenatural. Sobrenatural, verdade. E aí vai dar uma dimensão tremenda. Então, no momento que o tradutor traduziu para tamanho, ele trouxe para o natural. O texto já estava trazendo tudo para o natural. E ele ainda fez um desserviço e trouxe para o mais natural ainda. Ele pegou a palavra como e trouxe para tamanho. Ele, naquele momento, ele estava com uma ideia medíocre, o tradutor, né? E que não percebeu que a comparação era uma comparação física para trazer uma verdade espiritual. E ele levou para o físico mesmo. Aí ele afundou. Então, não é tamanho, é como. Não é natural, é sobrenatural. As verdades bíblicas são naturais para explicar as sobrenaturais. Glória a Deus. E semana que vem a gente vai continuar, né? Vamos continuar. Tá pegando fogo, glória a Deus. Nós vamos deixar para vocês os endereços da Igreja do Evangelho Pleno na cidade de Itajaí, Rua Tijucas, número 625. Tem os cultos, então, quartas-feiras, às 20 horas, sextas-feiras, 20 horas, culto de jovens. Aos sábados tem uma programação intensa para os jovens durante o dia, discipulado. E também no domingo, às 19h30, culto da família. E também na cidade de Blumenau, Rua São Paulo, número 550, bem no centro da cidade de Blumenau. Um tempo maravilhoso, há muito pouco tempo reformado, né, pastor? Está muito mais bonito, muito mais aconchegante. Esteja lá, quintas-feiras, 19 horas, certo, pastor? Sim. Quintas-feiras, 19 horas, culto de jovens, aos sábados também discipulado e toda uma programação. Tem Igreja da Criança no domingo e também o grande culto da família às 19 horas. Então procure se você está em Blumenau e se você está em Itajaí. A gente deixa um grande abraço para o coração de vocês e não perca o nosso próximo Palavra Rema semana que vem, que realmente as nossas turbinas estão esquentando. O avião está na pista e as turbinas começaram a esquentar. E até o final desse tema a gente vai planar altos voos com o Espírito Santo de Deus. Um grande abraço no coração de vocês e amanhã, 8 horas, aguardo vocês aqui. Tchau!